Touro, escute com atenção, porque a energia que se aproxima de você em fevereiro não é leve, e muito menos passageira. Existe um ajuste acontecendo na sua vida, algo que parecia travado, injusto demais começa a se movimentar, e não é por acaso. É como se o universo tivesse esperado o momento exato em que você estivesse forte o suficiente para receber aquilo que é seu de verdade. Talvez você ainda não consiga nomear tudo, mas lá no fundo, algo já começou a se reorganizar dentro de você. E mais à frente, você vai entender por que tanta coisa precisou ficar em silêncio antes dessa virada. Olá, amores! Bem-vindo ao canal Recado Astral, o seu cantinho de luz, onde o universo fala direto com você. Atenção! Essa leitura é direcionada para quem tem signo solar, ascendente, lua, Vênus ou Júpiter em Touro. Tá bom, amores? Lembrando que é uma mensagem vibracional e coletiva, não vai ressoar com todos. Então receba somente o que ressoar com você, o que não ressoar, libera pro universo e vibre na paz. Touro, fevereiro se apresenta como um mês de abertura real de caminhos. E quando eu digo abertura, não estou falando de algo superficial ou simbólico demais. Estou falando de portas que começam a se destrancar em níveis práticos da sua vida. Existe uma frequência muito forte de retornos, reencontros e alianças importantes. Pessoas, oportunidades e até ideias que pareciam distantes ou esquecidas voltam a cruzar o seu caminho. E não é por nostalgia. É porque agora você está pronto para lidar com isso de outro lugar interno. Talvez você esteja começando a perceber que não era confusão, era maturação. Fevereiro favorece tudo aquilo que envolve papéis, acordos, contratos e resoluções burocráticas. O que estava emperrado começa a andar. O que parecia indefinido começa a ganhar forma. E questões judiciais ou pendências legais tendem a caminhar para um desfecho mais justo, não necessariamente rápido, mas alinhado. Quando mergulhamos na energia da numerologia cabalística, fica muito claro o início de uma fase que beneficia diretamente o seu profissional e o seu financeiro. É como se o chão sob seus pés ficasse mais firme, mais confiável, mais seguro para dar o próximo passo. Mas aqui existe um ponto importante, Touro. Esse próximo passo exige mudança de rotina. Santa Sara traz uma energia muito clara de reorganização interna e externa. Você não está apenas mudando tarefas, horários ou hábitos. Você está se reencontrando. E para esse reencontro acontecer de verdade, algumas áreas da sua vida precisam ser revistas com honestidade. O que parecia funcionar antes já não sustenta mais quem você está se tornando agora. Nada do que você viveu foi desperdiçado, mesmo quando não parecia ter propósito. A adaga cerimonial de Santa Sara aponta algo muito profundo. Justiça divina em ação. A lei do retorno começa a se manifestar de forma concreta. Aquilo que é seu por direito, por merecimento, começa a encontrar o caminho de volta até você. O pacto aqui não é com pessoas. É com as forças sagradas. Com aquilo que ninguém manipula. E fevereiro te chama, Touro, para ajustar o que estava fora do lugar. Prioridades, emoções, matéria. Nada pode mais ser empurrado para depois. Esse mês pede insistência, persistência e constância. Mas não aquela constância ansiosa. E sim a constância de quem faz bem feito. Sem pressa. Sem agonia. Essa parte da leitura mostra que nem tudo atrasou. Algumas coisas precisaram amadurecer. Nos primeiros 15 dias de fevereiro, a energia se intensifica com a presença clara de Xangô. O número 21 aparece como martelada final. Decisões são seladas. Pendências são resolvidas. Mas antes disso, Touro, você vai precisar descansar a mente. Não é parar tudo. É criar espaços de silêncio, de escuta interna. Aqui aparece um taurino que fala menos e observa mais. Que escuta mais do que reage. Que analisa profundamente antes de agir. Essa introspecção não é isolamento, é estratégia espiritual. Se essa mensagem toca você agora, afirma comigo em silêncio: eu confio no tempo divino. Essa estratégia traz resultados. Dívidas começam a ser resolvidas. O financeiro começa a respirar. Oportunidades profissionais surgem, inclusive para quem está fora do mercado ou aposentado. O tarô não fala de perda aqui, mas de preparação.
A torre do santuário traz um resgate poderoso do passado. Algo que foi tirado de você, um projeto, uma ideia, um sonho. Pode retornar se ainda fizer sentido para você. E atenção, isso não fala apenas de pessoas. Fala de projetos de vida, daquilo que você precisou deixar de lado para sobreviver. Agora surge a chance de retomar com mais maturidade. A fogueira de votos indica desbloqueios claros. O que estava travado começa a andar, e seu anjo da guarda se aproxima mais. Intuição afiada. Sinais constantes. Escute. Na segunda quinzena, emoções à flor da pele. Cuidado com ciúmes, inseguranças e cobranças suas ou dos outros. Aqui é essencial colocar limites. Nada aqui exige ruptura imediata, apenas honestidade consigo. Quartas-feiras se mostram dias fortes para você. Cor marrom, especialmente com tom avermelhado, fortalece sua energia. Você muda sentimentos, pensamentos e atitudes. E isso muda tudo ao redor. Evite acumular mágoas. Memória não é prisão. Aprendizado não é rancor. A força do eu sou para fevereiro é clara. Eu sou fonte de energia positiva que manifesta prosperidade e sucesso em minha vida. A espiritualidade coloca uma chave de ouro nas suas mãos. Cabe a você escolher onde abrir. E aqui, Touro, existe algo muito importante que precisa ser dito com carinho e verdade. Essa chave não serve para portas antigas que já cumpriram o papel delas. Ela não foi entregue para você tentar entrar de novo em lugares onde você já precisou se encolher, se justificar ou se silenciar para caber. Essa chave é nova. A vibração dela é outra. E talvez seja por isso que no início, você nem reconheça exatamente qual porta ela abre. Porque essa porta ainda não faz parte do seu passado. Talvez você esteja começando a perceber que não era medo que te segurava antes. Era consciência se formando. Essa chave abre caminhos que exigem maturidade emocional. Caminhos onde você não precisa provar valor, nem competir por espaço, nem implorar por reciprocidade. Fevereiro vai te colocar diante de escolhas sutis, quase silenciosas. Nada escancarado, nada forçado, mas você vai sentir no corpo quando algo vibra verdade. E quando algo pesa demais para continuar. E esse sentir vai ser o seu maior guia agora. Existe um movimento interno acontecendo que não depende da aprovação de ninguém. Algo já começou a se reorganizar dentro de você, mesmo que ainda não tenha forma clara. E isso muda a maneira como você olha para pessoas, situações e até para sonhos antigos. O que antes parecia essencial, agora talvez soe apenas como hábito. O que antes parecia distante, agora começa a parecer possível. E é aí que o universo observa com atenção como você escolhe agir. Porque fevereiro não te testa com sofrimento. Ele te testa com oportunidade. Você vai perceber que algumas situações vão te convidar a fazer como sempre fez. E é justamente aí que mora a virada. Fazer diferente não vai exigir coragem explosiva. Vai exigir presença. Vai exigir que você não se traia nos detalhes. Que você não aceite menos do que já entendeu que merece. E isso não vem com raiva nem com briga. Vem com uma serenidade firme, quase tranquila demais para quem te conheceu em versões anteriores. O que parecia silêncio, na verdade, estava te reorganizando por dentro. Em alguns momentos, Tourinho, você pode sentir uma mistura estranha de alívio com um leve vazio. Como se algo tivesse saído do lugar, mas ainda não tivesse sido totalmente preenchido. E isso é normal. É o intervalo entre uma versão sua que se encerra e outra que ainda está se assentando. Não tente preencher esse espaço com pressa, com distrações ou com promessas que não combinam mais com você. Esse espaço é sagrado. É nele que a nova rotina, a nova mentalidade e até a nova prosperidade começam a se estruturar. Fevereiro também pede que você observe como anda cuidando da sua energia diária. Não só do que você faz, mas do que você tolera. Do que você escuta repetidamente. Do que você insiste em carregar por lealdade. Quando no fundo já percebeu que virou peso. Aqui a espiritualidade é clara. Não é abandono. É preservação. Você não precisa se afastar com raiva para se proteger. Às vezes, basta parar de se disponibilizar além do que é saudável. E isso, Touro, é um aprendizado grande para você. Você sempre foi constante, fiel, resistente.
Mas agora a vida te ensina algo mais refinado: constância com discernimento, persistência com limite, amor com direção. E quando você começa a aplicar isso, pequenas mudanças externas começam a acontecer quase como resposta automática. Pessoas mudam de postura, situações se ajustam, caminhos se abrem onde antes só havia repetição. Mais à frente, você vai entender por que fevereiro exigiu tanto silêncio interno antes de entregar os resultados. Algumas respostas só chegam quando você para de pedir e começa a sustentar uma nova postura energética. E você já está fazendo isso, mesmo sem perceber. Está mais seletivo, mais observador, menos reativo. E isso é sinal claro de que a transformação já foi ativada. Permita-se confiar nesse processo sem tentar controlar cada etapa. A chave já está na sua mão. A porta certa vai ressoar. E quando você sentir que é ali, você vai. Não pela ansiedade, mas pela paz firme que acompanha a escolha. Amores, se essa leitura fez sentido para vocês, saiba que existe uma troca energética aqui. Vocês podem apoiar esse trabalho. A chave Pix está na descrição do vídeo. Gratidão por sua contribuição e muita paz. Fevereiro não é sobre correr, é sobre alinhar. Você não está perdendo nada, está se reposicionando. Algumas portas se fecham para proteger, outras se abrem para libertar. E quando tudo começa a fazer sentido, você percebe: a justiça divina nunca falhou. Ela só esperou você ficar pronto. Para selar essa energia, a espiritualidade indica o Salmo 99. Ele trabalha a misericórdia divina, harmonia e purificação dos corações envolvidos. Medite nesse salmo por 7 dias, especialmente antes de dormir, na intenção daquilo que é prioridade para você agora. E se essa mensagem vibrou com você, deixa seu like e compartilha com aquele amigo de touro que precisa ouvir isso agora. Escreve aqui nos comentários: eu recebo com justiça o que é meu, para selar a energia desse novo ciclo de decisões conscientes. Vem fazer parte da nossa constelação astral. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima leitura pode ser a continuação dessa virada. Até o próximo recado astral, meus amores. Você já é luz. Só não estava se lembrando disso. Tchauzinho.